Olá, sejam bem-vindos, eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e hoje a gente faz uma introdução ao estudo das pessoas naturais. Bom, primeiramente é importante a gente ter em mente que o tema que se inicia a partir dessa aula é de extrema relevância para o exame de ordem. O examinador pergunta muitas questões sobre esse assunto e mais especificamente agora sobre essa introdução, as questões elas são mais pontuais, ou seja, elas são mais objetivas, menos contextualizadas. Então a gente vai buscar trabalhar mais os conceitos e, na medida do possível, relacionando com exemplos práticos. Antes da gente entrar no tema também propriamente dito, eu acho importante a gente ter uma visão geral do Código Civil. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar os temas que estão contidos no Código Civil propriamente dito, né? Até então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, elas falavam sobre elementos de conexão, qual ordenamento jurídico se aplica, não se aplica, lei no espaço, lei no tempo, conflito de normas, vigência, etc. Mas agora a gente já começa a falar de um tema que está contido no Código Civil. Então, antes de a gente entrar nele, vamos ter uma visão geral do Código Civil. O Código vigente, ele se divide em duas partes, a parte geral e a parte especial. A parte geral, ela se subdivide basicamente em três itens: pessoas, bens e negócios jurídicos, enquanto a especial vai se subdividir em empresas, obrigações, coisas, famílias e sucessões. É isso que a gente vai trabalhar a partir dessas aulas. Bom, o primeiro tema que a gente vai tratar sobre a primeira parte do Código Geral, que é a parte geral, pessoas, ela vai ter três frentes. Pessoas naturais, que a gente vai esgotar nesse bloco e no próximo. Depois, pessoas jurídicas e domicílio. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as pessoas naturais e especificamente sobre dois aspectos: personalidade jurídica e capacidade. A personalidade jurídica, quando a gente trabalha o conceito de pessoas, naturalmente a gente aborda esse tema. Então, no caso da pessoa natural, a gente pode entender a personalidade jurídica como uma aptidão que é atribuída às pessoas que nascem com vida. Então, é uma característica nata dos seres humanos que o sistema, né, essa aptidão, essa qualidade que o sistema confere a todos os seres que nascem com vida. Então, é um verdadeiro pressuposto para que essa pessoa seja inserida na vida jurídica e que a ela seja permitido a participação dos atos da vida civil. Então, tanto sob o aspecto de ser titular, ser sujeito titular de direitos, quanto a possibilidade de contrair obrigações, ser responsabilizados por seus atos, etc., decorre naturalmente desse conceito. Então, de uma forma geral, pode-se dizer que a personalidade jurídica ela é um verdadeiro pressuposto para que haja a capacidade jurídica. Então, vamos trabalhar um pouco nesse conceito. Logo de início, o Código Civil ele já vai trazer essa definição. E ele vai fazer isso ao dizer que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Logo de início, o Código Civil já vai trabalhar esses dois conceitos de uma forma bastante direta. Ele diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então veja, ele já está definindo que toda pessoa tem capacidade, ou seja, tem a possibilidade de se titularizar de direitos e de contrair obrigações na ordem civil. E ele vai complementar isso dizendo que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei, e aí ele vai fazer uma ressalva, ele vai dizer que a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Vamos trabalhar um pouco esse conceito. O nascimento com vida é um pressuposto que o sistema brasileiro impõe para que haja a personalidade jurídica. Então, a possibilidade de ser titular de direito e sujeito de deveres, né, direitos e deveres, vem no nosso ordenamento com o nascimento com vida. Mas há uma ressalva. O nosso legislador, ele também tutelou certos direitos que são reservados aos nascituros. O que são os nascituros?
são aqueles que ainda estão sendo gestados, aqueles que não vieram ao mundo ainda. E isso está presente em diversas facetas do nosso ordenamento. A lei, né, indo para o texto do Código Civil, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então aí veja que, do conceito geral, nós temos essa mescla entre capacidade e personalidade e uma nítida intenção do legislador em preservar o nascituro. Como que ele demonstra isso? Vamos dar 2 exemplos? O primeiro é em relação ao crime de abortamento. Então, naquele crime, o legislador considerou que o fato de interromper a gravidez, salvo as hipóteses de exceção que o direito penal traz, é um relevante jurídico a tal ponto que se constitui um tipo penal. Quando o legislador fez isso, ele buscou proteger esses direitos do nascituro, que é justamente o que está contido ali no Código Civil. Mas há outro exemplo. Quando a gestante, ela rompe a inércia da jurisdição, por exemplo, para buscar prestação alimentícia, vamos supor, a gestante em relação ao pai da criança. O direito autoriza que o juiz conceda pensão alimentícia, né, a popularmente conhecida como pensão alimentícia, ou seja, a prestação de alimentos ainda na gestação. Veja que não há vida propriamente dita a ser tutelada, mas há uma expectativa de vida e como esse valor ele é muito importante para o nosso ordenamento, o legislador entendeu como sendo fundamental conceder diversas proteções, e aí segundo os termos do próprio Código Civil, desde a concepção do nascituro. Então, proteções do nascituro desde a concepção dos direitos do nascituro. Bom, já desde cara, vamos traçar uma diferença entre a pessoa natural e a pessoa jurídica. A pessoa natural é a pessoa física, como nós chamamos. A pessoa jurídica, ela é aquele ente jurídico que é criado pela vontade humana, que também tem os seus pressupostos, suas espécies, e tudo será tratado no momento de analisar essa questão. Por ora, é a gente saber traçar que existem essas diferenças. Existe a pessoa natural e a pessoa jurídica, e cada qual ganha uma proteção diferente do ordenamento. Já falando sobre essa proteção, também é importante a gente dizer que não basta, que não é só porque há uma proteção do Estado para determinados seres que se pode dizer que ele tem personalidade jurídica. Ou seja, personalidade jurídica não é sinônimo de receber proteção. Por exemplo, o nascituro é um dos exemplos. Ele não tem personalidade jurídica só porque o direito resguarda a ele diversas proteções. Além disso, existem outros exemplos. Por exemplo, são diversas as leis que tutelam o direito, né, o direito dos animais, como a gente pode dizer, ou que impedem a violação do direito dos animais. Mas isso não significa que os animais, por conta disso, se tornam sujeitos titulares de direitos e deveres. Então é importante também traçar essa diferença. Só aos seres humanos, portanto pessoas nascidas com vida, conforme a definição legal, são aptas a receber personalidade jurídica. E também as pessoas jurídicas em si, dentro do seu contexto, que vai ser analisado no seu devido tempo. Também é importante a gente traçar a diferença entre a capacidade jurídica e a capacidade de fato. A capacidade jurídica ela é conferida, nos termos lá do Código Civil, desde o seu início, a toda pessoa, né? Essa é a definição da lei. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, havendo personalidade jurídica, essa pessoa também vai ter a capacidade jurídica. Mas a capacidade de fato não são todos os que possuem. Quando a gente fala em capacidade de fato, nós estamos falando do exercício desses direitos. Os exercícios aqui no direito civil da vida, dos atos da vida civil. E nem todos estão aptos a praticá-los, nem todos podem fazê-los. Então, como exemplo, nós temos os incapazes. O sistema entendeu como relevante impedir que essas pessoas elas pratiquem atos da vida civil. Essa incapacidade, ela entra nesse contexto de capacidade de fato e não jurídica. O último ponto a ser considerado nessa aula é que o natimorto ele não adquire personalidade jurídica. Então, para que haja, a gente já disse isso, mas só reforçando o ponto,
Para que haja personalidade jurídica, é um pressuposto do sistema o nascimento com vida. E aí você pode me perguntar, mas qual que é a relevância ou como que o examinador pode me cobrar isso? Por que isso pode ser relevante no exame? Então vamos pensar numa hipótese que o examinador te traz a seguinte questão. Um casal que constituiu um matrimônio em regime de separação total de bens. Bem, esse casal teve um filho, ou a mulher estava esperando um filho. Se essa criança, no momento do parto, ela não chega a nascer com vida, né, ela é um natimorto, ou se ela nasce com vida, as consequências jurídicas advindo disso são completamente diferentes. Pode-se dizer, por exemplo, que no caso em que a criança nasceu com vida, ela passou a ser titular de direitos, ela adquiriu personalidade e capacidade jurídica. Então, numa eventual questão sucessória, por exemplo, essa criança pode ter sucedido ao seu pai. No outro exemplo em que houve um natimorto, essa criança não sucedeu ao seu pai, não existiu juridicamente. Então, o patrimônio, por exemplo, numa questão sucessória, iria para um ente completamente diferente do que aquele filho. Isso altera muita coisa. E é um exemplo de como o examinador pode te cobrar. Então, é importante ter bem claro esses conceitos. Bom, na próxima aula a gente fala mais especificamente sobre capacidade e mais uma vez eu continuo reforçando o pedido para que vocês compartilhem, para que vocês divulguem para os colegas nas redes sociais as aulas que a gente está tendo e eu te espero na próxima aula. Muito obrigado!